Boa tarde, bom dia, sei lá que horário vocês estão vendo o vídeo. Eu sou a Fernanda Zacharevitz, da Ler Editora. Estou aqui com o William Zetulian, que foi tradutor desse livro aqui, Um Pai Puzzle, da Sybille Lacan, no qual ela escreve sobre a relação dela com um pai, com o Lacan, né, o pai dela. Bom, como assim, de praxe, eu começo todos os vídeos falando que esse é um título muito especial no nosso catálogo, mas esse realmente para mim foi muito especial porque tive um contato muito próximo pela tradução, né? Eu li muitas vezes o texto, enfim, tive um momento ali de intimidade com a Sybille, né? E tem vários aspectos nesse livro que realmente eu acho que são muito bonitos, né? A Sybille Lacan, ela é filha do primeiro casamento do Lacan, né? O Lacan foi casado 2 vezes. A primeira vez ele foi casado com Marie-Lou Blondin e ele teve 3 filhos dessa primeira relação. A Sybille é a terceira filha. Ela nasceu em 1940 e a Sybille Lacan, ela nasce no mesmo ano, praticamente no exato momento em que o Lacan ele já ele teve um filho com o que na época era a amante dele, que depois vai se tornar esposa, que é a Sylvia, né? Sylvia Bataille, que vai se tornar também aí depois a esposa do Lacan. E então o nascimento da Sybille ele acontece nesse contexto em que o Lacan está em 2 relações paralelas, com 2 mulheres grávidas, né? E tem 2 filhas praticamente simultaneamente. É a Sybille e a Judith. Judith, exatamente. Bom, isso dá assim, muito do contexto do livro, dos impasses de que ela fala. É um livro bastante dolorido, bastante... Então, é um pai que eu acho que é um pai que não morava, né, com ela, tinha essa questão. E é nisso que vai se desenvolver o livro, eu acho que dessa cobrança dela do pai. Essa cobrança e a ideia de que o pai abandonou a família ao próprio destino, abandonou ela como filha ao próprio destino, e não foi um pai ideal. Acho que isso é uma... queria retomar uma questão aqui, que é de quando a gente conversou sobre... Então, isso que eu ia te pedir, como é que, né, a gente tá falando, pô, mas então ela desce a lenha no Lacan. Por que a gente, que é uma editora de psicanálise, resolveu publicar, uma editora de psicanálise primordialmente lacaniana, publica um livro que desce a lenha no Lacan? Justamente porque ela desce a lenha no Lacan. Ou seja, a gente não, quer dizer, a gente tem um compromisso com a verdade, com a complexidade, né, das coisas, enfim. Com a complexidade, com a verdade a gente vai entrar em outro âmbito, né, com a complexidade. Mas a verdade constituída assim como uma multiplicidade de narrativas, de perspectivas, daquilo que não se resolve facilmente, né, daquilo que contrasta com o ideal, uma concepção mais ampla, assim, talvez de verdade. Mas quando a gente, retomar um pouco a decisão de publicar esse livro, sim, a gente teve muitas conversas aqui. É um livro que estava na minha mão em francês desde 2017, ele voltava e voltava, e chegou o William, eu falei, o que você acha desses livros, né? E a gente pôs aí vários na mesa. Sim, ele sempre estava por ali pairando, e aí eu falei, olha, eu acho isso aqui muito interessante, mas em que implicaria a gente publicar um livro, então, em que a filha fala muitas coisas ruins do pai, enfim, sendo uma editora de psicanálise lacaniana. E aí, eu propus que o argumento vai em 2 sentidos. E aí, acho que nossas conversas a gente foi chegando a essas 2 conclusões, né? A primeira é de que a psicanálise ela surge a partir da escuta do sofrimento das mulheres. E de que não seria mais justo, nada seria mais justo, do que a gente, nesse momento da história, nesse momento da consolidação do campo psicanalítico, publicar o livro da filha de um grande psicanalista, né, em que ela fala da dor dela, do sofrimento dela, ou seja, reintegrar e reincorporar essa dor tão, também no olho do furacão da história pelo menos biográfica, né, do Lacan, reintegrar essa dor à história da psicanálise, às atas, né, que constem ata. E um segundo aspecto que se relaciona com esse é que a importância desse livro também estaria ligada à desconstrução, a gente poderia dizer, de uma certa agiografia, de uma certa santificação, de uma certa mitificação dos grandes mestres da psicanálise, e o Lacan, talvez mais ainda do que o Freud, né?
ele é alvo desse tipo de sacralização da figura dele. Esse livro, ele devolve ao Lacan uma dimensão assim, demasiadamente humana, eu diria assim, uma figura não ideal, uma figura real, uma figura cheia de complexidades, uma figura amada e uma figura odiada. Então, eu acho que isso fica nesse artigo, né? Um pai, e não o pai. Não o pai, um pai, né? E devolve ao Lacan essa figura humana, uma figura complexa, uma figura amada e odiada, amável e detestável, né? E isso fica muito explícito no texto da Sibille, né? E além disso tem esse puzzle. Eu tô aqui pensando se é um texto que tira ele do lugar de pai da horda, sabe? Eu acho um ótimo convite, eu acho uma chave de leitura ótima para esse livro, pensá-lo, né? Não só ele, né? Também aqueles que se tornaram responsáveis pelo legado, né? Juridicamente, intelectualmente, também são desconstruídos ao longo desse texto. É um texto muito importante para um psicanalista, na minha opinião. Eu te interrompi de novo quando você ia falar do puzzle. Sim. O nome do livro é Um Pai Puzzle, né? Esse puzzle está em inglês justamente no título em francês, né? Um quebra-cabeças. Esse puzzle, Fernanda, né? Acho que ele remete a dois aspectos importantes do livro. O primeiro aspecto tem a ver com o pai, um pai, né? Que vai sendo reconstituído a modo de um quebra-cabeças, né? Ou seja, existe um enigma, existe uma imagem fragmentada, difícil ilegível, eu diria, difícil de ser compreendida, difícil de ser sintetizada, integrada à história. E aí a gente tem o trabalho de uma filha que vai tentando de alguma forma desvendar, resolver esse enigma, né? Esse é um aspecto do puzzle, mas tem outro aspecto também que tem a ver com a dimensão formal, o estilo de escritura que se propôs, né? E se exercitou a Sibille Lacan, que é uma escritura fragmentária. O livro ele é composto por vários capítulos pequenos. Esses capítulos eles não criam um tipo de encadeamento linear narrativo, né? Eles são como que rememorações em cacos esparsas que vão constituindo esse mosaico, ou esses cacos, como eu disse, que formam como que um quebra-cabeça também, né? Então é um livro que ele fala desse puzzle, né? Digamos, a forma dele é o próprio conteúdo. Ele fala desse enigma, desse quebra-cabeças que é o pai, participando e compartilhando de uma escrita que também é um quebra-cabeças, também é fragmentária, também é enigmática, de certa forma. Que engraçado, né? Porque agora, né, lembrando do puzzle, do quebra-cabeça, da relação com o pai, né? Eu lembrei que eu montava muito quebra-cabeça enormes com meu pai durante a madrugada. Então era uma outra relação com puzzle, uma relação de construção de relação pai e filha, né? Muito diferente desse mais fragmentado, que é o que a Sibille Lacan traz disso, mas eu acho ótimo ela ter usado essa imagem, né? Como auxilia para ler o texto dela. Bom, e eu acho que vem a pergunta, né, sobre a parte que te marcou mais no texto e você quer falar? Bom, são muitas, mas eu destacaria como a parte que mais me impactou do texto, o final. O final não é propriamente um spoiler, bom, a gente sabe que o Lacan morreu em 1981, mas tem um momento em que a Sibille Lacan, ela, em pleno inverno, uma ambiência assim, muito fria, muito sombria, a gente poderia pensar, ela está passando pela cidade onde o Lacan tinha casa de campo e onde ele estava enterrado. E aí, num determinado momento, ela está com um namorado lá da época, que é uma pessoa que não era muito importante, no final das contas, na vida dela, e ela resolve parar o carro, descer e ir ao cemitério. E ali tem um momento em que ela descreve a forma como ela colocou a mão sobre a lápide fria do túmulo do pai, até a mão dela praticamente formigar, né? Congelar. E ela narra que experiência, que momento, o que aconteceu, né? Naquele momento póstumo, pós-morte, ali entre ela, uma filha e um pai. Um momento de uma reconciliação, não sei exatamente se é isso, mas um momento, alguma coisa aconteceu e ela tenta descrever o que foi isso. Eu achei muito impactante essa parte.
Queria saber a sua. Eu gosto que ela traz um Lacan passional também no livro, né? A gente tem milhões de histórias de um Lacan passional, mas também de um Lacan pulsional também, né? Fica marcado nesse livro as funções, né? Do Lacan. Ou sei lá, um jeito meio pai, meio desarranjado, quando ela vai viajar e leva aquela orquídea, sabe como é que vai carregar, né? Então acho que tem essa coisa, ou a importância que vai sendo construída, tangencia esse livro da Glória, né, no trabalho da Lacan, não só no consultório, mas também nessas relações familiares, né, que foi secretária do Lacan. Então, o que me marca eu achei que estava no inicinho do texto, mas não está tão no inicinho do texto, é quando o Lacan, né, a mãe dela tá grávida dela, ele chega em casa anunciando que vai ter outro filho, que a amante está grávida, e fala assim pra mãe dela, né? Eu vou ler o pedacinho. É que a única coisa que sei, pois minha mãe me contou, é que meu pai lhe disse a título de conclusão: eu vou retribuir a você 100 vezes mais. A Sibeli coloca até um ponto de exclamação entre parênteses, do tipo, que absurdo, né? Que ela cobrou, ela cobrou. Né? Então, acho que tem essa questão, acertar as contas com o pai. Eu acho que esse livro, eu vou arriscar dizer que também é um acerto de contas dessa relação. Eu acho que tem uma validade histórica para a gente poder pôr na biografia, na nossa história, ou sei lá, não lembrar do lugar que não é lugar de santo. É um livro que ele é curto, ele é uma leitura de uma sentada, ele é um livro que é para carregar, a gente fez um formato que é para carregar no bolso, e de que ele é um livro que também convida a leitura e releitura. Ele é um texto, não um texto teórico, é um texto memorialístico, literário, não sabia dizer, crônica, enfim, diário. Não é um diário. Quase diário. É porque tem essas idas e voltas, né? Acho que está mais no plano quase da associação livre, né? De escrita. Sim, de rememorações fragmentárias em um quebra-cabeças. E ele é um livro que convida a leituras e releituras. Eu, por exemplo, né, a primeira vez traduzindo, falei assim, ela é realmente uma vítima dele, etc. Segunda vez que eu li, já falei assim, ela é muito ressentida, né? Ela é muito dolorida, ela é muito dodóis, ela cobra muito. Na terceira, já tentando encontrar talvez um ponto médio, já não tomar tanto partido nem de um nem de outro, enfim. E como as relações, né, como a gente fala, né, esses dias eu estava falando, né, no consultório, a importância do laço social, né, que são laços, essas relações que tem, com o pai, com o outro primordial, mas também fica claro os laços que ela vai fazendo durante a vida, quais as possibilidades de você se manter aí em contato com outro no laço. Acho que esse livro traz isso também. Bom, fácil de ler, para levar no bolso, ler entre consultas, ler no metrô, né? E está disponível nas livrarias e no nosso site também. Fica a indicação, Lacan, Sibeli Lacan, Um Pai Puzzle.